Brasil no limite. Impostos sobem, irão atingir em cheio o seu patrimônio. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa live sobre educação patrimonial, que antecede a nossa palestra sobre planejamento patrimonial da família, que vai ocorrer na data que está aparecendo abaixo, ok? E essa palestra será online e gratuita. Muito bem, hoje, nessa live, eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, intitulado Brasil no limite, os impostos sobem, irão atingir em cheio o seu patrimônio. Você sabia disso? Muito preocupante. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Walter de Oliveira, sou advogado, exerci a magistratura por 39 anos, sendo 12 anos como juiz de direito e 27 como desembargador. E hoje sou advogado especializado em planejamento patrimonial da família, com escritório sediado em Londrina, Paraná. Hoje eu quero te passar noções importantes de como organizar e proteger o seu patrimônio, como fazem os grandes bilionários há mais de 3 décadas. Vou te dizer tudo aquilo que é absolutamente essencial para você que possui bens imóveis ou possui um patrimônio. Mas antes de iniciarmos esse assunto sobre educação e planejamento patrimonial, eu quero que você deixe o seu like, porque se você assim fizer, muitas famílias vão receber esse conteúdo que vai ajudá-las, entendeu? Você também pode fazer comentários, você pode fazer perguntas e vou tentar respondê-las hoje, mas se não conseguir, a minha equipe vai responder. Combinado? Ok? Então deixe o seu like. Para iniciar, eu quero te fazer algumas perguntas. Você possui patrimônio, um ou mais imóveis? Você tem filhos? Ou pessoas que você ama como filhos? Você está preocupado com a reforma que está em andamento no Brasil? Há uma preocupação sua nesse sentido? Ou você está tranquilo com a reforma tributária? Ou pior, você nem sabe o que está acontecendo? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, nosso tema é importante a você, ele interessa a você. Então fique comigo até o final, porque eu irei passar para você algo muito útil e necessário. Meu amigo e minha amiga, como já dissemos, o Brasil está no limite. Os impostos estão aumentando muito. E você sabe qual é o reflexo desse aumento para o seu patrimônio, para o meu patrimônio? O que vai acontecer com os nossos patrimônios, construído com certeza com muito trabalho, com muito tempo? Olha, há um dado estatístico importante. 90% das pessoas que têm patrimônio no Brasil estão alheios à reforma tributária. Sabe aquele cidadão que trabalhou 30, 40 anos para comprar o seu apartamento, a sua casa, onde hoje mora? Pois é, eu quero me dirigir agora a esse nicho de pessoas. Olha, é importante que você tenha conhecimento sobre a realidade. Não fique alheio. Esta reforma tributária vai atingir diretamente o seu apartamento, a sua casa, ok? Ainda que você tenha empresa ou empresas, indústria ou indústrias, agronegócio, tudo vai ser atingido. Agora, se você permanecer comigo até o final dessa live, você vai receber a verdade, que não é falada pelas autoridades competentes que deveriam falar. E por quê? Porque nós estamos no ano eleitoral. Não se fala sobre tributo em ano eleitoral, ok? Mas se você está preocupado com a situação do Brasil, parabéns, você já deu o primeiro passo. Mas eu te digo, a preocupação e o primeiro passo não são suficientes, porque vem um problema sério contra o seu patrimônio. Então, você tem que buscar informações, conhecimento legais, para poder tomar certas decisões da forma e no tempo certos, certo? Porque nós brasileiros, na nossa essência, nós somos, historicamente, um povo pacífico. Mas há momentos que nós temos que nos rebelar no bom sentido. Precisamos tomar atitudes que tragam segurança e proteção à família, e paz e tranquilidade à nossa família, hoje, amanhã e no futuro, certo? Então, agora, preste atenção, porque eu vou falar claramente sobre a sua vida patrimonial. O que você já fez até hoje para proteger o seu patrimônio, que foi construído com tanto trabalho? O que você fez? Porque construir um patrimônio é algo maravilhoso, mas se nós deixarmos esse patrimônio sem proteção, é algo impensável. E a grande maioria das famílias brasileiras que possuem um patrimônio, elas não sabem como proteger, como preservar esse patrimônio para a família. Olha, neste ano, 2026, alguns testes já se iniciaram já com referência à implantação da reforma tributária.
que significa? Os impostos vão subir gradualmente e talvez você nem se aperceba do que está acontecendo, certo? Então, para que você compreenda, vamos dar uma ilustração. Você que tem imóvel ou imóveis alugados, você paga hoje o imposto de renda todo mês, carnê-leão. É uma lei que está há 100 anos de vigor no Brasil. Tudo bem. Agora, o que muita gente não sabe é que os imóveis alugados estão no radar do governo federal. Porque esses imóveis estão no radar, estão sendo monitorados, porque haverá cobrança do IBS e CBS sobre este imóvel. Tudo está sendo preparado detalhadamente. Governo federal, Receita Federal, cartórios, registro de imóveis, prefeituras, órgãos públicos. Todo imóvel no Brasil, seja urbano, seja rural, receberão, entre aspas, um CPF. Todos estarão cadastrados. Então não tem como fugir de não pagar o imposto. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu, como advogado, eu pago imposto sobre serviço. O médico paga, o arquiteto paga, o engenheiro paga, todo profissional liberal paga imposto sobre serviço, certo? Até as empresas que prestam serviço pagam imposto sobre serviço. Essa lei é de 2003, então há 23 anos está em vigor. Tudo bem, tranquilo. Agora, o que é interessante é que o aluguel que você recebe todo mês, o governo vê essa operação, receber esse aluguel, como serviço. Além do imposto de renda que você paga mensalmente, você vai ter que pagar agora o IBS para a prefeitura e o CBS para o governo federal, para a União. Resumo da história. Você não prestou nenhum serviço a quem quer que seja. Você apenas alugou um imóvel que você comprou como resultado do seu trabalho, com muito esforço, ok? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Em parte, a cobrança de fato e direito desses dois impostos ocorrerão no ano 2027. E alguns requisitos legais deverão ser observados para essa cobrança. Eu, como profissional da área de direito, fico revoltado em algumas coisas que estão acontecendo no nosso país em relação à administração pública. E tenho também uma certa indignação por causa da apatia do nosso povo nesse tema. Nosso povo precisa ser mais politizado. Olha, assista então todas as minhas lives, porque cada passo que você der, você adquire mais conhecimento e você, se pagar algum tributo a mais, é porque você não aplicou o conhecimento que estou passando. E se os seus filhos pagarem mais também, é porque você não tomou a atitude correta na hora certa. E qual a atitude correta agora? Agora é fazer sua inscrição para a palestra, gratuita e online, sobre planejamento patrimonial da família, para que você possa planejar. Clique no link abaixo, escreva seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, entre no grupo exclusivo de WhatsApp para receber todo o material necessário. Depois que você terminar essa live, encaminhe para o seu amigo, parente, conhecido, vizinho, que tem patrimônio e também pode estar alheio ao que ocorre nos bastidores de Brasília, para que eles e você se antecipe ao caos tributário que está chegando. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar sobre uma viagem espacial, da viagem realizada pela Orion, na missão Artemis 2. Todos nós acompanhamos o retorno dos 4 astronautas que foram e deram a volta à Lua na parte escura. Foi um sucesso essa viagem, que deu alegria a todos nós. E interessante que o trabalho realizado pela NASA no preparo foi fabuloso, sensacional, estupendo. Todas as possibilidades de erro foram analisadas, de falhas mecânicas foram analisadas. Então, todos os aparelhos e instrumentos foram duplicados. Se eu falhasse, havia um, dois, três. E foram instalados, pasmem, 33 motores nessa aeronave. Um principal, 8 auxiliares e 24 menores. E interessante, na trajetória de volta à Terra, se todos os motores falhassem, a gravidade da Lua empurraria a nave até a Terra. E o mais interessante, foi colocado um escudo térmico que protegeu a nave Orion de uma temperatura de 2.700 graus centígrados. Derrete qualquer coisa. Olha, tudo foi preparado para o sucesso. Tudo foi preparado, planejado. Agora você me pergunta, o que tem a ver essa viagem espacial com o assunto que nós estamos falando aqui sobre altos impostos? Tem a ver, sim. Os altos impostos com a viagem à Lua tem a ver. Existe um ponto de convergência.
para que você tenha sucesso nos dois. Planejamento. Planejamento na vida é tudo. Em especial quando se fala em planejar o seu patrimônio. Entendeu? É muito importante o planejamento. Eu quero dizer o seguinte: você construiu ou pode estar construindo patrimônio. É excelente, excelente, parabéns. Mas você precisa tomar atitudes que assegurem que este patrimônio construído chegue por inteiro, inteiro, 100%, às mãos dos seus filhos e continue com seus netos, bisnetos, com a sua geração seguinte. Sempre esteja ele protegido contra as intempéries tributárias, as intempéries da vida, como o sistema de escudo da nave. Ore. Somente para que você tenha uma ideia superficial. Se um patrimônio passar por dois inventários, como passa, falta o primeiro pai, depois de alguns meses falta a mãe. Até 80% do patrimônio vai ser tomado. Por quem? Pelo governo, pelos cartórios, pelos advogados. Vai se perder. Então é preciso que você planeje, trace a rota segura dos seus bens, certo? Para que você veja, para que você imagine ele passando por gerações, 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 séculos adiante. Isso é possível, é perfeitamente possível. Tenha como objetivos claros hoje já para o seu patrimônio a proteção, o aumento, a segurança e a governança pela família, de forma harmônica, certo? Pode passar 10, 100, 200, 300, 400, 500 anos, o seu patrimônio estará íntegro na mão da sua família. Mas agora vamos voltar à terra firme, ok? Nós já falamos só sobre impostos que se dirão sobre o seu patrimônio, IBS e CBS, e vamos voltar a falar sobre herança outra vez, certo? Muito bem. Nós somos um povo tradicionalmente trabalhador. Trabalhamos diuturnamente. Para quê? Viver, sobreviver, construir um legado para todos que nós amamos. Lógico, os nossos filhos, nossa família. É o nosso objetivo também. E neste tema herança, você deve estar também preocupado. Ah, ninguém se preocupa, preocupe-se, certo? Não ficar ali o que está acontecendo. O Código Civil Brasileiro, meu artigo 1700 e pouco lá, diz o seguinte: quando falece uma pessoa, abre-se a sucessão, nasce o espólio, aquilo que é do patrimônio. E a herança é transmitida diretamente aos herdeiros, aos filhos, que têm direito ao patrimônio. Assim, a conclusão é que o patrimônio pertence aos herdeiros. Mas esses herdeiros, para terem acesso àquele patrimônio, à divisão, à partilha, eles precisam fazer um inventário, certo? E aí que está o problema, certo? O imposto sobre herança e também de doação em vida, no país, tem um percentual cobrado. Alguns estados cobram de 2% a 8% de forma progressiva, sobre o valor atualizado do patrimônio. Alguns estados possuem percentuais diferentes. Por exemplo, Santa Catarina, o percentual é de 1% a 8% sobre o valor do imóvel. Em outros estados, a maioria deles, o percentual, a alíquota é fixa. Alguns cobram 4%, outros cobram 5% e outros cobram 6%. Certo? Entenderam, né? Mas sobre a lei que está em vigor neste ano de 2026. Vamos supor que aqui no Paraná haja abertura de inventário. Vamos imaginar que seja de 5 milhões de reais, valor do patrimônio, bom patrimônio, a ser inventariado. Só de imposto sobre herança, 200 mil reais. Com as demais despesas, 500 mil. Certo? Se os herdeiros tiverem dinheiro, que senão vai passar para 800 mil a despesa, porque tem que vender o bem dentro do inventário. Em 2027, se esse inventário acontecer no ano que vem, somente do valor do imposto sobre herança, 600 mil reais. Absurdo! Podendo ser maior o valor em relação às despesas, vai chegar a 800 até 1 milhão. Se os herdeiros não tiverem dinheiro para pagar esse inventário, então vai custar 1,5 milhão. Para que você entenda melhor, certo? O percentual mínimo do ITCMD, imposto sobre herança e também doação em vida, usufruto, no ano que vem, o mínimo será de 8% e o máximo de 21%. Cada estado vai decidir o que cobrar, como cobrar. Percentual a serem estipulados. Mas o mínimo é 8%. Então, no Paraná, vai dobrar. Muito bem. O patrimônio que nós estamos construindo agora aqui, uma afirmação. Não é para você ou para mim. É principalmente para os nossos filhos, para os nossos netos. Tenha essa consciência, meu amigo, minha amiga. Se você não resolver agora, haverá confusão depois. Neste ano, tem eleições. No ano que vem, as novas alíquotas estão em vigor.
Então, você tem que agir rápido. E o que deve ser feito? Olha, qual a trajetória que nós vamos programar hoje para o nosso patrimônio em relação ao impacto da reforma tributária? Porque ele chegará daqui 6 meses, 9, um ano no máximo. Então, você precisa adquirir o conhecimento necessário. Assista às minhas lives e à palestra. Estabeleça uma rota segura dos seus bens, sem perigo de diminuição. Eu quero te ajudar, junto com a minha equipe, a traçar uma rota segura para o seu patrimônio, implantando um sistema patrimonial utilizado já por grandes fortunas no Brasil, como a de Roberto Marinho, da Globo, José Safra, do Banco Safra, e Dirce Camargo, da Camargo Corrêa. O objetivo é manter tudo no controle seu e da sua família, certo? E eu vejo você chegando na palestra com a mentalidade desses grandes empresários. No dia 12, agora, dia 13 deste ano, a Gazeta do Povo publicou uma manchete dizendo o seguinte: a carga tributária bruta brasileira atingiu 32,4% do PIB em 2025, alcançando o maior nível desde o início da série histórica de 2010. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Ou seja, tudo que o país produz de riqueza compõe o PIB, certo? E a manchete chama atenção. Foi em 2025 essa arrecadação. E o resumo dessa triste história: mais de um terço da riqueza do Brasil, um país tão rico, tantas reservas naturais, vem de impostos. E registros, não são todos os impostos. Esse aumento de 2025 foi puxado principalmente pelos tributos federais, com destaque ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E tudo vai subir a partir do ano que vem. Olha, com essa nossa reforma tributária, com a transição para 2027, IBS, CBS e IS, Imposto Seletivo, certo? Os especialistas nessa matéria, eles alegam a possibilidade do aumento chegar a 45% do PIB. Presta atenção, presta atenção. Em termos de percentual de arrecadação de impostos e tributos, o nosso país, o Brasil querido, já superou os Estados Unidos. Lá na América, o percentual de arrecadação é 27% do PIB. Aqui no Brasil é 32,4%. Então, qual a conclusão? Nosso futuro econômico, se continuar com a política adotada pelo atual governo, não será nada bom, será péssimo, afirmam os especialistas naquela matéria. Vamos voltar a falar do imposto de herança agora, imposto da herança, mas vamos fazer menção a estados, países. Haddad falou no ano passado que os países desenvolvidos cobram mais imposto sobre herança que o Brasil. Nós temos que rever o sistema tributário brasileiro. A Vera falou de uma coisa importante, que é a questão do imposto sobre consumo. Sim. Mas o imposto sobre grandes heranças no Brasil é dos mais baixos do mundo. Estou falando de grandes heranças. Estou falando de o cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. Você tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Por isso que o pobre paga mais imposto do que o rico, proporcionalmente. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Ridícula a coisa, entendeu? É porque no Brasil, aqui a gente... Então, o imposto sobre herança, só para concluir, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem por... sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Tá. Agora, um fato importante para seu conhecimento, que Haddad não falou. Sabe por que o imposto sobre herança dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, França são altos? Porque é uma política do Estado. O governante não quer que ninguém coloque o imóvel no nome próprio, e sim coloque o imóvel, os bens, numa estrutura jurídica. Porque na estrutura jurídica há giro de dinheiro, a economia gira. Para que tributar mais o tributado povo brasileiro? Alguns números que pode te esclarecer. A alíquota do imposto de renda, o ano que vem, para quem tem imóveis alugados, pode chegar até 35%. No máximo, hoje se paga 27,5%. Para o trabalhador, a contribuição previdenciária vai chegar a 14%, descontado do seu salário. Para o trabalhador público,
o imposto de renda é 27,5%, já descontado na fonte. Uma verdade clara, incontestável. Hoje, uma boa parcela dos salários já ficam com o governo. E a tendência no futuro é que seja aumentado mais esse desconto, certo? Nós vamos propor uma solução legal, lícita, de como organizar seu patrimônio. Como, repito, os bilionários já organizam há décadas, de forma que haja segurança para a família, haja proteção para a família, haja harmonia e gerenciamento pela família. O foco é a família. Você sabia que qualquer cidadão brasileiro pode e deve ter um planejamento patrimonial para a sua tranquilidade e também dos seus filhos no futuro? E que não importa o valor do patrimônio, o povo brasileiro precisa tomar conhecimento desse fato. Então, eu conto com você para que você divulgue esse vídeo para aqueles que você conhece, seus amigos, para que ninguém seja apanhado de surpresa por aquilo que está vindo. E o que devo fazer, você me pergunta. Olha, primeiro, você deve obter todo o conhecimento legal e fático sobre os fatos, sobre o que está ocorrendo. Você assiste às minhas lives, pesquisa, assiste a palestra, que eu vou ministrar brevemente, e após saber tudo, você terá plenas condições ainda este ano de fazer o que deve ser feito. Como fazer, da forma que fazer, para proteger aquilo que você construiu com muito trabalho e fique para os seus filhos. Então, se você não se inscreveu ainda na minha palestra sobre planejamento patrimônio da família, insisto em repetir, que eu vou ministrar brevemente. Clique no link abaixo, faça sua inscrição, coloque seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, se inscreva no grupo de WhatsApp, vou te mandar materiais interessantes para que você possa conhecer também. Porque essa decisão que você vai tomar após isso não é somente em benefício próprio, é em benefício daqueles que você ama. Estou finalizando. Eu quero te levar em conhecimento um fato que talvez você já conheça, já tenha ouvido. Há 40 anos, os bilionários do Brasil levaram o dinheiro, tiraram dos bancos do Brasil e colocaram em bancos em países conhecidos como paraísos fiscais. Alguns até com taxação zero, taxação de impostos baixíssima, certo? E há cerca de 30 anos, esses mesmos bilionários implantaram esse sistema, gastando milhões de reais. Esse sistema que eu vou apresentar para você na palestra, que você poderá usar para organizar e gerenciar seu patrimônio, com acompanhamento de profissionais. O mais interessante e importante, tudo que você fizer sobre esse sistema, o valor vai caber perfeitamente no seu bolso. Eu vou te mostrar todas as estratégias que você vai utilizar para proteger e garantir que o seu patrimônio chegue integralmente, isso que é importante, integralmente às mãos dos seus filhos. Porque esse sistema é um sistema organizado, legal, para eventos futuros que não são aguardados, para resolver as situações futuras. Você será um verdadeiro guardião do seu patrimônio. E eu estou tranquilo com o futuro dos meus filhos, certo? Não importa, repito aqui, que se você tenha um imóvel ou mais, importa que seu patrimônio seja protegido, com a sucessão estabelecida de forma harmoniosa. Isso é mais importante. Então, meus amigos, coloque na sua agenda o compromisso de assistir à palestra, que apesar de ser gratuita, ela não ficará gravada no YouTube, quer? Chegando ao final, eu quero te falar que você está recebendo apenas um panorama superficial de tudo que vou entregar na palestra. Convide, então, seus parentes, seus amigos, seus conhecidos para participarem. E eu fico agradecido pela tua presença. Eu espero te ver nos próximos encontros, ok? Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Um grande abraço para todos. Até mais.